Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em uma nova oportunidade que temos de cultivo de espiritualidade, de busca de Jesus em nossas vidas. Elevemos o pensamento a Ele, o Divino Mestre, e em prece vamos pedir-lhe que nos revigore, que estejamos fortalecidos em nossa fé, que as nossas dificuldades íntimas sejam compreendidas e desta forma ganhemos potenciais espirituais. Se somos testados na paciência, se precisamos desenvolver a renúncia, se o trabalho é de humildade, que consigamos, Senhor, construir esses valores em nosso íntimo e contamos com o apoio vosso nessa jornada para vencermos a nós mesmos. Que enquanto aqui estivermos em sintonia nesse estudo, nessa reflexão, que sejamos amparados em nossas dores e fortalecidos em nosso íntimo. Que a tua paz, as tuas bênçãos se façam sempre presentes entre nós. Meus amigos do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 67. Adiante de vós. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos 16, 7. Comentários do benfeitor. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla. Nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá a dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia. Onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico do porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos, ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes, que operam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Meus amigos, Jesus, ele veio nos ensinar a compreendermos a nossa realidade espiritual, trabalhando amor e imortalidade da alma, apresentando-nos
que o mundo real não é este. Apresentando-nos Deus como um Pai. Que os valores da terra são estritamente direcionados para as coisas da terra. Como o reino não é deste mundo verdadeiro, tudo que está na terra ficará. Nesse cadinho temos muitas experiências e ele foi à frente diante dessas experiências. E no mundo de provas e expiações, que nós ainda merecemos, não é o caso de Jesus, que veio nos ensinar, ele encarnou-se entre nós. Esse mundo caracteriza-se ainda por dores. E para nos ensinar a sofrer, para nos ensinar a renúncia, para nos ensinar a termos fé, a termos esperança, a avançarmos com coragem, ele foi à frente e passou pelas situações que nós poderíamos passar aqui encarnados. Se pegarmos principalmente a parte final de sua existência, só do Monte das Oliveiras ao Gólgota, perceberemos ali que ele teve diretamente a situação vivenciada da traição de Judas, a indiferença dos discípulos que não conseguiram com ele vigiar, o abandono dos amigos, permanecendo, no entanto, aos pés dele as mulheres piedosas, João também acompanhou. Teve a negação de Pedro, aquele instante conturbado da chegada dos soldados justamente com Judas, onde Pedro retirou a espada e feriu o soldado Malco. As dores da cruz, da via crucis, da cruz. Mas depois disso tudo, também nos apresentou a vitória da vida, da imortalidade da alma. Ele foi à frente, mostrando-nos o caminho dos testemunhos. E esse caminho dos testemunhos acaba sendo percorrido por todos aqueles que pretendem segui-lo. O apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, tem a oportunidade de afirmar que nessa vida nós temos um trabalho, uma necessidade de trabalho incessante. Dores são frequentes, mas essas dores finais são o coroamento do testemunho. E que importante se conseguirmos seguir as lições de Jesus para obtermos a vitória sobre nós mesmos enquanto há luz no dia, enquanto estamos no verão. Nos esforçando na vitória sobre os vícios, sobre as más tendências, a substituição de pendores, para que, nos momentos de invernia, de dificuldade do mundo, tenhamos a força para renunciar e para mantermos-nos firmes na nossa posição, no nosso propósito. Se não compreendermos o que se passa na existência, será muito difícil resistirmos nesses instantes, sem vacilarmos. Se não compreendermos o porquê que passamos essa ou aquela situação, não adiantará esses momentos desafiadores, inclusive os momentos de dor. A dor é um convite para fazermos uma entrevista com Deus, para buscarmos o contato com o Criador, para nos vincularmos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, para juntos avançarmos. Então eu tenho que estar ciente de que eu não estou a par da humanidade.
que eu não sou um privilegiado onde não passarei por nada, porque faz parte do nosso aprendizado. Diante do nosso passado, ainda temos testemunhos a fazer, ainda temos situações a resgatar. E são desafiadores, seja na família, nos nossos relacionamentos, na doença física, na dor moral, no desemprego, nas pressões de natureza externa até quando nos influenciamos, as ocorrências tristes que ouvimos, os cataclismas, as expiações coletivas. Se não tivermos uma clareza do porquê tudo isso e de estarmos em meio a tudo isso, podemos fragilizar, mas lembremos, nesses momentos, que Jesus está no leme da embarcação. Nós não estamos à deriva. O mundo é essa nau, essa embarcação que vai singrando o mar evolutivo. Mas Jesus está no leme. E ele tem experiência em nos conduzir a porto seguro. E, em meio a tudo isso, conta também conosco para darmos o nosso quinhão, a nossa contribuição. E é da misericórdia, da justiça divina, que se a dor chega até nós e nos encontra trabalhando no bem, pede Deus que ela postergue a cobrança, ou que seja ainda amenizada. Vamos confiar, meus amigos. Vamos nos dedicar mais à oração, mais à prece. Vamos procurar um tanto mais de autocontrole, um pouco mais de atividade no bem, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de força íntima para não nos abatermos e não darmos abertura a interferências espirituais perniciosas, negativas. E com certeza Jesus, que está no leme e caminhando na frente, caminhando à nossa frente, ele há de nos auxiliar. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. É sempre Jesus, indo à frente, conduzindo o seu rebanho. Ele que é o bom pastor e conhece as suas ovelhas uma a uma. E assim, agradecidos ao Mestre, pedimos a ele que nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, que tenhamos equilíbrio físico, emocional e espiritual, que as nossas famílias estejam em luz, que os nossos entes queridos que estão nos hospitais, internados, possam ser amparados, os idosos nas casas de repouso, as crianças nas creches, aqueles que estão pelas ruas, dando esperança, Senhor. Pedimos aos que pensam no suicídio, que têm desgosto pela vida, que possam recuperar a força, o brilho, a luz, que é reflexo do próprio Criador em nós. Guarda-nos e ilumina a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos, e seja conosco, envolvendo-nos também nessas vibrações de paz que tanto precisamos. Muito obrigado, assim seja.